Uma cidade que parece ter saído de um conto de fadas. Estradas e paisagens de tirar o fôlego. E um dos melhores criadores de papagaios do mundo. Bem-vindos à Áustria! No vídeo de hoje, com direito a perrengue, iremos até a região de Salzburg para conhecer o nosso amigo Ralf, considerado um dos melhores criadores de papagaios do mundo, com mais de 200, isso mesmo, 200 casais de papagaios, araras e cacatuas. Mais uma sala que ele abriu pra gente e tá cheio de filhote. Não teve infância mesmo. Nasceu com um papagaio no braço. Então embarque com a gente nessa Eurotrip no maior estilo Bert V de sempre. Vamos ter que dormir lá no carro essa noite. O mundo vai acabar em gala, hein? Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. Bom, galera, eu como criador de aves, desde que eu me entendo por gente, nunca fui familiarizado com essa questão de tecnologia ou edição de vídeos. Mas a gente sempre tenta aprender e melhorar para deixar a experiência melhor possível para vocês que nos acompanham aí. Esse vídeo é realmente muito especial e para contar essa história, nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente, chamado Storytelling. Aí, galera, saindo daqui de Gifo, que muita chuva. Tá um frio danado. Vamos para nossa próxima cidade. São 6 horas, mas já tá bem escuro aqui. Bem diferente dos outros lugares, né? Nossa, gente, olha isso. Gente, tava chovendo, começou a ventar. Agora vamos que vamos. Cordeuzinho. Ih, fechou, Beto. Paramos em um posto aqui, em alguma estrada no meio da Áustria, depois de um zigue-zague violento, né? Exatamente, um local que parecia mesmo cena de filme, assim, sabe aqueles filmes que a gente vê tudo zigue-zaguinho, bonitinho, umas casinhas bem organizadas, né, Andrei? Nossa, indo pra onde, afinal? Agora a gente tá indo pra Hallstatt. Fica mais ou menos uns 200 km daqui ainda, tem chão, mas a gente vai comprar uns chocolates, né? Bora, vamos lá. Que abstinência. O Betinho tá fazendo a festa dos Kinder. Meu Deus, Beto. Aí, ó, suprimentos pra viagem comprados, vamos que vamos. Chegamos no hotel 1h da manhã por conta do atraso do trem, da estrada e tudo mais. E, infelizmente, a cidade simplesmente fecha. Todos os hotéis... Não vimos uma pessoa sequer andando aqui. Ninguém, cara. Então, tá tudo deserto. Infelizmente, a gente não vai conseguir ficar nesse hotel. Era um sonho e tudo mais. Vamos ter que dormir lá no carro essa noite. Ainda bem que a gente tem um Mac que a gente passou antes pra pegar, que a gente sabia que ia ficar com fome, vai salvar. E chocolate. E um chocolate. Don't wanna be alone. Don't wanna know what's coming. Boa noite, pessoal. Chegamos em Hallstatt, um pouco atrasados. Infelizmente, a cidade já está completamente fechada, né? O nosso hotel, inclusive, fechou às 23.
então a gente não conseguiu fazer o check-in. Tudo atrasou por conta do trem, que demorou bastante uma estação, deu algum problema lá na companhia, ficamos bastante tempo parado. Depois também na correria de visitar um criador, né? A estrada é um pouco perigosa, a gente foi mais devagar, infelizmente atrasamos, mas essas coisas acontecem. A forma que a gente encontrou agora aqui é realmente a única opção de dormir no carro, já que na cidade não tem uma alma viva, né? A gente não conseguiu ver uma pessoa andando. Então a gente vai dormir aqui no carro, paramos em um estacionamento em cima de uma montanha aqui, que tem outros carros, mas tem várias plaquinhas, a gente não sabe direito o que é, não sabe nem se pode dormir aqui, se pode parar aqui, mas vai ser a única opção, né? Então a gente vai dormir aqui no carro essa noite. São os perrengues que fazem parte das viagens aí, das nossas aventuras, né? Mas é isso aí. Vamos nessa. Até amanhã, boa noite. Valeu! Você vai dormir bem. Olha, eu confesso que a gente ficou um pouco frustrado, né, de perder a diária no hotel, de não ter o conforto para passar a noite. Mas depois a gente percebeu que isso deixou a história mais interessante ainda de ser contada, porque acordar no carro, ver por uma janela uma cachoeira do seu lado e do outro lado essa cidade incrível chamada Hallstatt, não tem preço. As for me, my last year sucked. I was gonna make a couple zillion bucks, but I stayed home and twiddled my thumbs. And I guess that's just the way. Ontem à noite a gente pensou que era o único cara acordado na cidade, era esse. O Beto foi conversar com ele, era de madeira. Things are looking up. Things are looking up. Pessoal, amanheceu o dia. Viemos aqui pra cidade, deu tudo certo. Vamos aproveitar pelo menos o final da nossa hospedagem até o meio-dia, né? E conhecer um pouco a cidade. I'd give you a billion hugs just to say that you're enough. And these hard years just took you to higher blocks. Things are looking up. Things are looking up. Aí galera, depois de dormir no carro, veio a fartura aqui, né, Betinho? Deixaram a gente tomar o nosso café da manhã, tomar um banho. Foi sensacional. Beleza. E olha só onde a gente tá tomando café aqui, ó. O que você tá achando, Andrei? Espetacular. Esse lugar aqui é incrível mesmo. Hallstatt é sem dúvida nenhuma o lugar mais lindo que eu já vi na vida. O lago, as vielas estreitas, a igreja, sério, tudo parece mesmo ter saído de um conto de fadas. É até difícil transmitir a mágica desse lugar em um vídeo, mas uma boa música poderá ajudar. There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Em 1997, esse vilarejo com menos de 1.000 habitantes, localizado na região montanhosa de Salzkammergut, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, não só por suas casas e ruelas que datam do século XVI, mas por toda a sua história, que registra assentamentos humanos pré-históricos. A mina de sal de Hallstatt, por exemplo, conhecida como Salzwelton, é considerada a mais antiga do mundo, datando 4.000 a.C.
A beleza extraordinária está em cada detalhe, das casas e ruas enfeitadas com flores até a paisagem pitoresca das montanhas que cercam o lago Hallstatter See. Se eu pudesse escolher um lugar para ter o meu descanso eterno, aqui seria, mesmo sabendo que morto não aprecia a vista, até onde eu sei. Apesar do perrengue chique de ter que dormir no carro na noite anterior, essa foi uma das melhores experiências dessa Eurotrip, que me faz refletir novamente. Olha aonde os passarinhos nos trouxeram. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Caramba, olha lá embaixo, que da hora. Castelo, onde ficou foi ali embaixo. Bom, pessoal, estamos saindo agora aqui do hotel. Depois de todo o perrengue que a gente passou, dormindo no carro, fomos recompensados com esse dia maravilhoso. Abriu o sol do nada aqui, ficou um clima perfeito. O dia amanheceu chuvoso, com muito frio, mas agora deu muito certo, né? Então, estamos indo agora para Salzburg, né? Umas 2 horas daqui, pra gente visitar um dos maiores criadores do mundo, chamado Ralph, né? E o mais interessante, que deixou a gente muito mais animado, é que durante todas as outras visitas, né, aos criadores aqui na Europa, todo mundo falava, ah, vocês vão no Ralph? Então vai ser um dia incrível e tudo mais. Ralph é um dos melhores criadores que eu conheço, e isso aumentou mais ainda a nossa expectativa, né? Então, vamos junto conhecer, eu acho que tem coisa boa aí por vir, vamos aprender junto, beleza? Valeu, Hallstatt! Tchau! See you next time. See you next time. Galera, tava preocupado de ter tomado alguma multa aqui, né? Porque não é o lugar ideal para deixar o carro, mas por enquanto não tem nenhum papel, a não ser que chegue depois, né? E vamos nessa. Qualquer coisa foi na conta do Vin Diesel, da casa. Ana Paula, olha só, cometemos um pequeno erro aqui. Down the drain, good things go away, but it's hard to feel like this. There's nothing really left to say. 1,200 miles away, are you feeling this? I've never liked letting go. Thought that I would give you a call, see if you're doing alright. Heard you deleted my number after the fight. You said you never loved me at all, and I don't know why. But if this happens to reach you, this is all of you. I hope you find your happy life. 10 years of tears and laughs, don't wanna take it back. Are you feeling this? There's nothing really left. Galera, estamos chegando aqui no criadouro do Ralph. Olha que vila sensacional também, né? Todo lugar que a gente vai aqui na Áustria é maravilhoso. Olha só. Tá por ali, Beto. Estamos chegando. Falta 2 minutos. 2 minutos.
Chegamos no Ralph. Thought that I would give you a call, see if you're doing alright. Heard you leaving my number after the fight. You said you never loved me at all, and I don't know why. But if this happens to reach you, this is all of you. I hope you find your happy life. Olha galera, é incrível como eu continuo me impressionando a cada visita, pois quando eu penso que eu já vi de tudo, chego nesse criadouro no interior da Áustria e me deparo com uma estrutura de cair o queixo, com um plantel espetacular e um dos melhores resultados reprodutivos que eu já vi. É até difícil imaginar que nessa região com temperaturas negativas durante o inverno, existe um criadouro que é referência na criação de aves tropicais, possuindo em seu plantel mais de 200 casais, repito, 200 casais de papagaios, araras, cacatuas, marianinhas e pionos, criados com muito carinho e dedicação pelo nosso amigo Ralph e sua esposa Rosina, resultando nessa sala cheia de filhotes no final da temporada. Então é com muito prazer que apresentamos de forma inédita para vocês mais um dos maiores criadouros do mundo aqui na Bird TV. De papagaios verdes, azuis e canelas até uma das maiores coleções de pionos do mundo. A gente chega até a se perder na quantidade de corredores e viveiros que esse criadouro tem. O responsável por tudo isso, Ralph Niemeyer, também conhecido como o Rei dos Papagaios, por conta do seu plantel, estrutura e principalmente pelos seus resultados reprodutivos, que colocam este no meu top 10 de melhores criadouros do mundo. Mas não se engane, meu top 10 não é por afinidade ou gosto pessoal, mas sim por pontos que consideramos essenciais em um criador. Começando pela estrutura, onde a qualidade dos viveiros é muito mais importante que a quantidade. E não é só a qualidade do material utilizado para sua construção, mas principalmente em relação ao tamanho, ambiente, higiene, enriquecimento ambiental e por aí vai. Aqui no Ralph existem vários tamanhos de viveiros específicos para cada espécie, organizados em corredores externos e internos que garantem um conforto térmico durante o inverno. São tantos viveiros que é possível se perder entre os corredores, mas que levam essa qualidade muito a sério, proporcionando ótimas condições para a reprodução e principalmente para o bem-estar das aves. Aliás, essa é uma das melhores estruturas que eu já vi no mundo e acreditem se quiser, foi construída pelo próprio Ralph. Olha que legal. The cinnamon one? Yes. Oratrix? E são tantos potes de comida que fica até difícil de contar, né, Ralph? Legal.
Ainda bem que tem essa lavadora automática para ajudar. 9 seconds. Ok. Olha que legal, velho. 85. Ok. 200 casais seria um número normal se fossem periquitos, mas aqui estamos falando majoritariamente de espécie de médio e grande porte, especialmente os papagaios. Para vocês terem uma ideia das 34 espécies de papagaios do gênero Amazônia existentes no mundo, aqui são reproduzidas aproximadamente 30, além das inúmeras mutações, raríssimas diga-se de passagem, como os papagaios azuis, canelas, diluídos e lutinos de várias espécies diferentes. Ó o Amazônia Blue. Mais um. Gostei. Os papagaios do mangue e Amazônia amazônica foram os que mais me surpreenderam pela gama de mutações encontradas aqui no Ralph, assim como os Oratrix, Autumnalis e os Auropaliatas azuis, que além de lindos, são bem tagarelas. German. Também vale a pena destacar o excelente trabalho desenvolvido com as espécies ameaçadas, como a Amazônia rodocorita e brasiliensis, originários da Mata Atlântica. É até vergonhoso dizer que nós brasileiros precisamos ir para a Áustria para ver essas espécies sendo reproduzidas com excelência, enquanto no Brasil mal podemos criar periquitos por conta da nossa legislação retrógrada que impede esse tipo de atividade, ignorando uma das principais ferramentas para a conservação dessas espécies comprovadamente. Ainda sobre os papagaios, olhando corredor por corredor com o Ralph, vimos ele abrir um dos seus viveiros e nos surpreender novamente com os raríssimos ecletos azuis.
Sinceramente, eu já esperava encontrar essas aves por aqui, mas não nessa quantidade. Eu perdi as contas de quantos casais de ecletos azuis ele possui, inclusive com filhotes na maternidade. Além dos papagaios, podemos dizer que os pionos são a especialidade do criadouro, sendo essa uma das maiores, se não a maior, coleção de pionos do mundo, possuindo todas as espécies existentes, que o Ralph nos apresentou uma a uma com um brilho especial nos olhos. Particularmente sou fã desse grupo de aves, que já criei em um passado distante. Essas espécies originárias da América do Sul são muito apreciadas pela beleza e docilidade, e por isso estão presentes em diversos lares como animais de estimação. Entre as minhas espécies favoritas, aqui reencontrei os famosos pionos fuscos, conhecidos popularmente como maitaca roxa, e o belíssimo piono Chalcopteros, ou maitaca asa de bronze. Já o Ralph passou todos os limites e abriu algumas portinhas mais especiais para que pudéssemos ver os pionos sórdidos e um filhote de pionos Raikenov, uma das aves mais raras que encontramos nessa Eurotrip. Segundo o Ralph, são mais de 100 exemplares de pionos aqui no criadouro, criados nesse setor exclusivo para essas espécies, com viveiros grandes e muito bem equipados. E antes de partirmos para outras espécies, aqui vai um trava-língua, Greididascalus brachiurus. Esse é o nome científico da curica verde, outra grande surpresa que encontramos aqui na Áustria. Depois do trava-língua, entre um setor de viveiros e outro, Ralph nos mostrou outra criação, um pouco diferente da que estamos acostumados. Galera, não dá pra filmar um por um, mas aqui são todos casais de galas. Lutinos, split lutinos. Eu já vi uns 30 casais de gala, lutino, normal, portadores. Incrível, incrível mesmo. Anda. Fazer um vídeo, mandar pra galera lá do criador. Falar, gente. In 3 years. And you keep him with... Yes, it's for me. Okay. I must 12 new avian. Vou pegar elas em câmera lenta. O mundo vai acabar em gala, hein? Olha, o Beto tem razão. Eu nunca vi tanta cacatua gala na minha vida, ainda mais mutações, onde as lutinas parecem até comuns por aqui. Falando em cacatuas, de longe já escutei as cacatuas negras chamando, que encontraremos um pouco mais à frente junto com as araras. Nesse setor, vimos a subespécie da cacatua negra das palmeiras, conhecida como golaia, que são bem maiores que a espécie nominal e muito difíceis de serem encontradas em criadouros.
As araras nos viveiros ao lado disputam para ver quem grita mais que as cacatuas, mas levam vantagem mesmo na coloração das penas, que dispensa comentários. Olha lá, pessoal, isso aqui, ó, são tantas aves que isso aqui é o estoque de serragem para colocar no ninho das aves, viu? Ele falou que acaba em 2 dias. Gente, nos meandros da Áustria. Olha essa vista. Que isso? Gente, que isso? Pois é, galera, quando a gente pensa que acabou, surge um sótão com plantel de marianinhas, onde são criadas 4 das 5 espécies existentes, como mostra o Betinho. A gente pensou que acabou, ó, mas mais filhotes. Marianinhas, pionos. Olha a cara do Beto. Gente, tem ó, as 3. Tem 3 subespécies aqui, não. 2 subespécies de marianinha de cabeça preta, né? Da Lanocephalus e a pálida. E 2 de marianinha de cabeça amarela, Chanturnius e Leucogáceos, ou seja, das 5 subespécies que existem, ele tem as 4 aqui nesse quartinho aqui. E isso é tudo filhote, tudo ave do recente, Brasil sendo né? reproduzido com excelência aqui, gente. E aí, Luiz? Aí, pessoal, será que ele cria bem? Olha a quantidade de filhotes no final da temporada de reprodução. Todas as espécies de Amazonas, de ecletos azul, marianinhas, incrível. Mais uma sala que ele abre pra gente e tá cheio de filhote. Não teve infância esse menino. Não teve infância mesmo. Nasceu com um papagaio no braço. Mesmo sendo a primeira vez que encontramos o Ralph, fomos muito bem recebidos por ele em sua casa. Ele até preparou um verdadeiro banquete para nós, com algumas especiarias austríacas que poderiam facilmente lhe render uma outra fama, a de chefe. E aí, pessoal, olha a recepção do Ralph aqui no criadouro dele, hein? Que é isso? Gente, não tem nem como explicar. O Beto tá sem palavras ainda, porque ele viu as marianinhas ali com 200 filhotes. É um casal com 110 filhotes. Tá impressionado, olha aqui. Impressionado, e a recepção do cara é bem impressionante. Além de um bom criador, um ótimo criador, aliás, é um bom chefe. Olha aí que beleza. O cheiro tá bom, vamos provar. Ixi. Que isso. Olha. Vai lá. Ok. Thank you very much. Let's prove this. Looks like very good. Potato, yes. Só aqui, ó. Vai lá. Bom, galera, tá um pouco escuro já, porque o Ralph apresentou todo o seu criadouro pra gente e o criadouro não é pequeno, então passamos quase o dia todo aqui. Agora, a gente vai fazer uma pequena entrevista, ver como começou essa paixão, né, essa história dele com essas aves e o que eu pude comprovar aqui, né, a fama de ser um dos melhores criadouros da Europa e do mundo, né, dessas aves tão especiais. Ralph, thank you very much to receive us here, your breeder. Sorry for my bad English, but I will try to ask you about your passion with the parrots. When this passion started here for you? I was 12 years old and we start with one pair of Aristiba and Alexandrine parakeets, and later it was always more and more. In that time you are a normal guy, yeah? Normal, yes. Yeah. I go work and
all my money I give in the birds. The birds, okay. Yes, and then the change. And step by step, we'll Yes. take more birds, more parrots. More parrots and- Okay. How many birds do you have here today? I don't know. I think we have 700-800 around. Okay, nice. Many different species. Or okay, maybe 100 species? No, 70 No, species. yes, Okay, that's nice. Palm kakadu, Palm kakadu. Aterimus, and different species of Amazons and Pionus. Yes. Yeah, I saw your buildings. It's amazing. You have a big aviaries. All it's clean. So much enrichments. It's important to breed them. Yeah. Yes. You now is a professional from parrots. We saw a lot of species here, very healthy, big aviaries, nice facilities. But you start just with parrots and continues with parrots, or you have some more special, another kinds of birds in your heart and your mind. You don't keep anymore, but we still like to talk and like to see and like to share some experience. I like all birds. but Okay. Before I had also the Turacos. Ah. What kind of turacos you keep in here? Yeah, all what I can find. Okay. Yeah. You have your predilect bird. Okay, most friendly or I don't know, special species from Turaco. Yes, we have the Lady Rose. It's amazing. This was the best for me. And yeah, the Fisher Turaco is also very nice. And yes. See? Yeah, that's nice. Thank you for answering this. For us, it was a surprise because the people work with parrots always in same direction. But even to me, discover you have this passion with Turacos also is amazing. So thank you for showing your facility for the dinner. Yeah, very nice dinner. Nice, Huh? good, Yeah. nice cook guy. And yes, for the talk, for the laugh. You're in the beginning a little shy, but now have a good and fantastic time here in your place. Thank you Thank you for everything. also. All right. Thank See you you. soon, Brazil. Yes. Yeah. O Grupo Capri marcou presença nessa conversa também, presenteando nosso amigo Ralph com uma anilha especial para marcar esse dia que estivemos aqui. And that Thank one you. is a special gift for you. Remember this day. Okay, please. A big one, yeah. Yes, thank you. For Ralph and Rosina, your Yes. wife. It's here. We talk about these letters in Portuguese. Thanks Okay. for share your passion with us. Okay. Thank you also. Okay, nice. Always will come. Okay, thank you very much. Bom, galera, esse foi mais um vídeo inédito da nossa Eurotrip, que ultrapassa os limites da criação e envolve vocês numa experiência jamais vista aqui no YouTube. No próximo vídeo, chegaremos pela primeira vez na República Tcheca. Olha só, acho que a gente chegou em Silent Hill, mano. Um lugar pouco ou nada conhecido pelos criadores brasileiros, mas que representa um verdadeiro paraíso na criação de aves exóticas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda esse conteúdo a atingir mais pessoas para incentivarmos cada vez mais a nossa atividade. Porque, meus amigos, esse é o nosso mundo. Até mais, galera! I'm waking up. I'm waking up. I'm waking up. I'm waking up. And I take it all, take it all, take it all back, take it all back just to have you. Galera, a gente
gente não viu uma alma ainda nessa cidade. Tem ninguém. Take it all back just to have you. I'm waking up. Já estamos chegando no distrito de Denverhand, Ohio. E eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui, Luiz Fábio. Olha Andrei, só, os caras criando gangue com feijão fradinho, moído. Até veneno de rato os caras criam aqui. O veneno de rato no chão, eles criam 200 marianinhas. É incrível. E veneno de rato tem 200% de água. Nossa, Bess, estamos na contramão, mano. De novo? Ai, mano. Aí galera, fomos parados pela polícia numa estrada aqui no interior da Alemanha. Estão checando nossos documentos ali na frente. Perguntou se a gente usava droga. Ou fumava alguma coisa. Não, daí eu falei, ó, a gente de droga só fast food. Olha a Kinder Ovo. tremedeira dele, tá nervoso, velho.